Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos aqui para mais um dia, para mais uma indicação de livro. Hoje eu estarei indicando para vocês esse livro aqui, O Credo Secular, da escritora Rebeca, tá bom? Uma mulher extremamente apologética, faz e ao mesmo tempo trata um desdobramento apologético, nos traz um olhar bíblico para perguntas como, por exemplo, se a vida do negro é mais importante do que a vida da pessoa branca, se a homossexualidade é uma doença, se não é, se é possível ser homossexual e ao mesmo tempo estar dentro de uma igreja, e diversas outras abordagens que ela faz, como por exemplo, uma abordagem sobre o aborto, ela faz uma abordagem sobre a diferença que pode se ter em algumas mentes sobre aborto e ao mesmo tempo infanticídio. E não só faz isso, ela também faz uma abordagem muito extraordinária, ao meu ver, que para mim é o ponto maior dentro desse texto, é onde Rebeca ela faz uma abordagem sobre como o cristianismo, de alguma certa forma, elevou o caráter da mulher, e não só elevou o caráter da mulher, elevou a postura da mulher diante da cultura e ao mesmo tempo da sociedade do primeiro século. Ao lermos esse livro, você vai perceber que um dos pontos e uma das ênfases maiores da Rebeca é enfatizar que o cristianismo é responsável por elevar o caráter da mulher. Até porque ela faz até algumas citações de soldados do primeiro século que mandavam cartas para suas esposas que estavam grávidas, e esses soldados já afirmavam o seguinte: olha, se a criança nascer e for homem, cuide dele, mas se for mulher, não cuide dele. Se for menina, não cuide, pode mandar embora, pode jogar fora, faça de alguma forma para despejar essa menina. Porque a cultura em que Paulo e ao mesmo tempo Jesus estão inseridos é uma cultura machista, e não só machista, mas ao mesmo tempo uma cultura que de alguma certa forma estava sendo influenciados por homens que olhavam para as mulheres com um olhar um tanto não apenas crítico, mas ao mesmo tempo com um olhar de desdém. Então, olharmos para o primeiro século, nós iremos perceber que a principal base para enaltecer a mulher e ao mesmo tempo para dar voz às mulheres, sem sombra de dúvidas alguma, foi o cristianismo. Exemplo disso, ao lermos Efésios capítulo de número 5 e versículo de número 25, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Algumas feministas usam desse texto, versículos anteriores, e falam: não, olha como a Bíblia é machista, mandando a mulher se submeter à vontade do homem. É válido nós considerarmos que no primeiro século se submeter à autoridade do homem é algo normal. Paulo, quando diz às mulheres: mulheres, se sujeitai à autoridade dos vossos maridos, isso, dentro daquela cultura, era algo normal, não era sequer um pedido necessariamente do apóstolo Paulo. Agora, quando Paulo escreve aos homens: homens, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a maioria dos soldados romanos, eles se faziam uso de escravas, se faziam uso de prostitutas, quando saíam para a guerra ou quando estavam voltando da guerra. Aí Paulo diz: ei, você não pode mais fazer isso. Ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ou seja, seja fiel a ela. E aí Paulo ainda conclui dizendo: e não só amou ela, mas ao mesmo tempo se entregou por ela. Ou seja, o foco do apóstolo Paulo era deixar claro que, se possível, em algum caso, o homem deveria morrer pela sua própria esposa. Agora imagine, Paulo está pegando o coração altivo do romano lá em cima e está jogando lá embaixo. Está dizendo: olha, você se considera melhor e ao mesmo tempo maior do que a sua mulher. Porém, olha a ordenança de Cristo. Em qualquer caso, você tem que entregar a sua própria vida em favor daquela que você considera que é menor do que você. Então, o foco do cristianismo, e não só o foco do cristianismo, mas a base primária do cristianismo é enaltecer o caráter da mulher. Ao olharmos para todo o texto bíblico, nós iremos perceber que o texto bíblico, por diversas vezes, enaltece o caráter da mulher e, ao mesmo tempo, dá voz às mulheres. É válido nós considerarmos que no primeiro século a mulher sequer ela tinha voz e, ao mesmo tempo, tinha alguma relevância de autoridade ou algo do tipo. Mas quando vemos nos escritos dos discípulos, nós percebemos que nesses escritos, os discípulos eles falam que as primeiras a verem o túmulo de Cristo vazio foram mulheres. Qual que de fato seria a relevância dos escritos terem citado isso? Porque o objetivo do cristianismo era dar voz às mulheres e ao mesmo tempo tirar as mulheres desse sistema cultural e ao mesmo tempo tão depravado. Então, uma mulher que fazia parte do Império Romano, a partir do momento em que entrava para o cristianismo, automaticamente o seu ser era elevado, automaticamente seus princípios eram elevados, automaticamente elas chegavam à compreensão exata daquilo que o próprio Deus olhava para ela. Então, olharmos para o cristianismo, nós percebemos que dentro do cristianismo, principalmente no primeiro século, que é defendido por Rebeca, principalmente no primeiro século, o cristianismo não só enaltece a mulher, mas o cristianismo ao mesmo tempo dá voz para as mulheres. Observe que Paulo deixa muito claro que os maridos deveriam amar as mulheres assim como Cristo amou a igreja. Cristo foi fiel à igreja. Cristo se entregou à igreja. Os benefícios de Cristo
foram todos para a igreja. Então, olharmos para isso, percebemos e ao mesmo tempo chegamos à conclusão que o cristianismo em nenhum momento ele enaltece essa ideia patriarcal, em nenhum momento. Pelo contrário, o cristianismo não só dá voz às mulheres, mas ao mesmo tempo eleva o caráter da mulher a um lugar que nunca deveria ter saído.